Que loucura isso aqui. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje, então, nós vamos falar sobre instrumentos e medidas, né? O que nós já vimos até agora? Já vimos resistores, né? Potência, energia, associação série e paralelo, né? E associação mista, resistores equivalentes. E agora vamos começar a ver o último conteúdo da primeira prova, tá? Que a nossa prova é sexta-feira, né? Prova sexta-feira, temos 3 listas, né, de exercício aí para entregar, uma hoje, uma amanhã e uma na quarta, né? Segunda, terça e quarta, tá? Então, a lista já estava disponível já há um tempo, né? Só agora é para o prazo para a entrega, tá? Então, atentem aos prazos de entrega. Depois que encerrar o prazo, não dá mais para entregar. Então, o prazo encerra às 11h55 da noite, tá? Não deixem para a última hora, tá, pessoal? Não venham lá às 11 da noite querendo tirar dúvida, tá? Então, tentem fazer antes, não deixem para a última hora, tá? Então, se durante o dia aí vocês precisarem tirar alguma dúvida, tá? Se durante o dia precisar tirar alguma dúvida, podem ir me perguntando aí que não tem problema, tá? Então, aproveitem e façam tudo para não deixar acumular para o último momento aí, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a aula. A lista 2.5, né, que é a última, vai ser do conteúdo de hoje, tá? Então, vocês vão poder fazer a partir do conteúdo de hoje, tá? Então, são 8 questões, bem tranquilo ali. Se vocês ficaram tudo durante a semana, aí vocês podem me perguntando. E daí eu vou terminar a aula que vai 1 hora e pouco. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer algum exercício que ficou em dúvida, tá? E daí a gente vai resolvendo, tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Posso começar? Tranquilo? Então, beleza? Beleza, então tá, vamos lá. Então vamos começar agora a falar então do último conteúdo da primeira prova, tá? Que é a parte de instrumentos e medidas, ok? Então, instrumentos e medidas, pessoal, como o próprio nome diz, eles servem, né, para fazer medição de grandezas, né, grandezas físicas, tá? Tanto na mecânica, na elétrica, em várias outras áreas, né, nós temos instrumentos de medidas de acordo com as variáveis que a gente precisa fazer a leitura. Por exemplo, lá na mecânica se utiliza, por exemplo, um paquímetro, um micrômetro, que é um dispositivo de medida de pequenas distâncias, né, de pequenos diâmetros, por exemplo. Tá? Na elétrica nós vamos ter, na elétrica e na eletrônica nós temos dispositivos, né, instrumentos de medidas para fazer a medição de variáveis elétricas, né? Então, existem vários instrumentos, tá? Vários instrumentos com diferentes classes de operação, diferentes faixas de medições, né? Alguns são para medir variáveis muito pequenas, outros para medir variáveis muito grandes, por exemplo. E existem combinação de vários outros instrumentos. Você pode combinar 2 instrumentos para produzir um outro instrumento, tá? Então, os dois principais, os que são os mais importantes, digamos, na área da eletrônica, é o voltímetro, né, que é um instrumento utilizado para fazer medição de tensão, né, volts, ali vem o nome, voltímetro, e o amperímetro, tá, que é um instrumento utilizado para medição de corrente elétrica, tá? Então, por exemplo, eu posso combinar esses 2 instrumentos aqui para fazer um outro tipo de instrumento, que pode ser, por exemplo, o vatímetro, tá? Vatímetro. Como é que o vatímetro funciona? Como é que a gente sabe, como é que a gente mede potência, né, que é medida em watts, né? Através da equação tensão vezes corrente. Então, para mim calcular a potência, né, que é medida em watts, daí vem o nome, vatímetro, eu preciso fazer a medição de tensão e preciso fazer a medição de corrente. Então, esse processo vai passar inevitavelmente por um voltímetro e por um amperímetro, tá? Se eu quiser, por exemplo, medir resistência elétrica, né, através de um ohmímetro, né, ohmímetro, que é um dispositivo utilizado para medir resistência elétrica, né, ohms. Então, lá eu vou precisar medir tensão e dividir pela corrente, ok? Então, se eu tiver posso medir a tensão em cima de um resistor e medir a corrente em cima dele. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter o valor da minha resistência desse meu resistor ou de algum outro circuito, ok? Então, por exemplo, desses 2 que a gente já viu que, através da medição tanto de corrente quanto de tensão, nós conseguimos produzir outros instrumentos, tá? Existem vários outros. Por exemplo, o ohmímetro é o mais comum, né, que nós utilizamos em sala de aula, né,
que geralmente está presente num multímetro, que nós já vamos ver o que é. Mas, por exemplo, quando a gente está utilizando principalmente na engenharia elétrica, né, que é quando vocês precisam fazer medição de resistência de um aterramento, por exemplo, lá a resistência, a gente não usa um ohmímetro, né, a gente usa um megômetro, tá? Porque lá as resistências são maiores, né? Então a gente usa um megômetro, que é basicamente um medidor de resistência, tá? Porque megômetro vem em mega, né, de resistências grandes, tá? Então lá a gente chama de megômetro. Mas aqui os 4 principais instrumentos são esses aqui, tá? Voltímetro, amperímetro, o watímetro e o ohmímetro, tá? Nós temos outros que medem, por exemplo, frequência, que seria um frequencímetro, que mais? Medidor de energia, por exemplo, que esse não tem um nome específico, mas a gente chama só de medidor de energia, tá? Que seria o somatório, né, das potências, né? E nós já vimos antes. Então, existem vários outros instrumentos, tá? Não só esse, mas os principais que nós vamos ver vão ser esses aqui, tá? Então, antes da gente ver o que é um voltímetro e o que é um amperímetro, a gente precisa saber o que é fazer uma medição, tá? Então, quando a gente fala em medição, pessoal, a gente precisa de normas, né, para fazer essas medições, tá? Então, existe uma entidade, né, um departamento, né, brasileiro que faz isso, que é o Inmetro, tá? O Inmetro é aquele que certifica todos os instrumentos de medida no Brasil, tá? E o Inmetro, na verdade, ele pega leis e normas que são feitas em outros países, né, e adapta para a nossa realidade, tá? Porque o processo de medição, de normatização, criar normas dos padrões de medidas, não foi o Brasil que inventou, né? Isso já surgiu há muitos e muitos anos atrás, principalmente na França, né, que é onde aconteceu as primeiras padronizações de medidas, né? E então o Inmetro, né, o Brasil só pegou e adaptou para a nossa realidade, tá? As unidades e medidas que a gente utiliza não foi nenhuma inventada no Brasil, né? Todas vieram de fora, tá? Então, existe um documento, né, chamado do GAM, né, que é o Guia para Apresentação de Incerteza de Medição, né, que foi desenvolvido pelo Inmetro, tá? Essa versão que eu estou utilizando aqui é de 2008, já tem algumas modificações, né, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Então, vocês podem entrar aqui no site do Inmetro e baixar esse documento, se vocês quiserem. Não vou cobrar, obviamente, mas isso aqui, na verdade, vocês vão ver lá numa disciplina chamada de instrumentação, tá? Sou eu que dou a disciplina e esses slides aqui são exatamente iguais da aula lá alguns slides são iguais às da aula de instrumentação. Então, só peguei aquele conhecimento e trouxe aqui para vocês pegarem e terem uma ideia do que é o processo de medição, tá? Já que um voltímetro, um amperímetro é um instrumento de medição, tá? Então, lá são definidas algumas variáveis, né, alguns termos, né, que são bem utilizados na área de medição, tá? Então, se vocês entrarem lá nesse documento aqui, né, no item B.2.2, lá ele dá nome para cada uma das grandezas aí que a gente é envolvida num processo de medição, que nós já vamos ver o que é, tá? Então, o que é o valor? O valor de uma grandeza que a gente vai fazer medida. É a expressão quantitativa de uma grandeza específica, geralmente sob a forma de uma unidade multiplicada por um número. Então, por exemplo, quando a gente fala um comprimento de uma barra, 5,34 metros, né? 534 centímetros. Ou a massa de um corpo, 0,152 quilogramas, ou 152 gramas. Então, isso, pessoal, é o valor da grandeza que nós estamos fazendo a medição, ok? Então, aqui ele dá um exemplo usando peso, né? Ou massa seria o mais aqui, né? Massa, e aqui uma unidade de comprimento, de distância, tá? Então, essas unidades ele utiliza porque são as mais próximas aí do nosso dia a dia, tá? Então, o valor é a grandeza que eu estou apresentando. O que é o valor verdadeiro de uma grandeza? Consiste com a definição de uma dada grandeza específica, né? É o valor exato de uma grandeza, tá? O valor que seria obtido por uma medição perfeita, tá? Então, esse seria o valor verdadeiro. Só que a gente nunca sabe o valor verdadeiro de uma medida, tá? De um valor que a gente está passando, fazendo a realização da medida, né? Que nós já vamos ver aqui que é a definição de medição. Só que esse processo ele não é perfeito. Ele tem algumas incertezas
e o que nós vamos conseguir apenas uma estimativa do valor real. Tá? O valor verdadeiro, por definição, são indeterminados. Tá? Não tem como saber o valor verdadeiro de uma corrente medida, de uma tensão medida. Por quê? Porque o processo utilizado para fazer essa medição, ele é imperfeito. Tá? Não existe processo de medição perfeito. Ok? Então, o que é a medição? Medição é o conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de uma grandeza. Tá? Então, isso é processo de medição, é um conjunto de operações para realizar, para a gente determinar o valor de uma determinada grandeza. Tá? O que é o mensurado, tá? É uma grandeza específica submetida à medição. Por exemplo, a pressão de vapor de uma dada amostra de água a 20 graus. Então, vai ser o que foi mensurado. Tá? Então, aqui já dá para ter uma ideia, né? O que é o valor verdadeiro, a gente sabe que é um valor indeterminado, por definição, né? Por quê? Porque o processo de medição não é perfeito. E o que é o processo de medição? É um conjunto de operações para determinar o valor dessa grandeza, tá? Essas são algumas definições. Então, o processo de medição, pessoal, como eu falei, ele é um conjunto de operações, tá? Que operações são essas? Essas operações são basicamente um processo de comparação. Tá? Então, o que é medir alguma coisa? É um processo de comparação. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aquelas balanças antigas, tá? Que elas consistiam numa tábua, por exemplo, assim, e eu quero fazer a medição de alguma coisa que eu vou colocar nesse lado aqui. Então, eu coloco aqui, por exemplo, um peso aqui de 1 quilograma, tá? E aqui eu vou colocando coisas aqui dentro até que essa tábua fique exatamente no nível. Significa o quê? Que o que eu tiver aqui dentro vai ter o mesmo peso do que está do outro lado, desde que esses comprimentos aqui sejam o mesmo, tá? Desde que esse comprimento aqui seja o mesmo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou, na verdade, comparando o que eu estou colocando nesse lado da balança com o peso que está do outro lado da balança. Tá? Então, o processo de medição, nesse caso aqui de massa, né, ele é um processo de comparação, ok? Então, todo o processo de medição é basicamente isso, tá? Então, quando a gente está fazendo comparação, a gente tem que comparar com um padrão, tá? Então, isso aqui é um padrão de peso, tá? De massa, no caso, né? Peso é força, né? Massa é a quantidade de matéria que tem ali dentro que corresponde a 1 quilograma, tá? Então, para fazer isso, eu preciso fazer uma comparação, tá? Eu vou comparar com alguma coisa que tem exatamente 1 quilo, tá? Só que esse 1 quilo, ele tem que ser padronizado. O mesmo peso de 1 quilo que eu estou utilizando aqui tem que ser o mesmo que está sendo utilizado lá na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Tá? Então, esse peso aqui ele tem que ser padronizado. Como eu faço para padronizar esse peso? Eu uso um padrão de referência para comparar com ele. Tá? Então, existem vários padrões de medição, de referência. Então, existem pouquíssimos padrões mundiais, tá? Que seria o padrão primário, que é mundial. Existem, por exemplo, do quilo padrão, existem algumas unidades, só que eu já vou falar mais para frente. Algumas unidades espalhadas pelo mundo, tá? Que seriam o nosso 1 quilo padrão. Tá? Esse 1 quilo padrão é comparado, então, com um padrão secundário, que geralmente fica num país. Então, por exemplo, lá o Inmetro deve ter uma cópia, né, desse valor de quilo padrão, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? Cada empresa, cada estado, talvez, vá pegar o quilo padrão que você tem lá dentro da tua empresa, por exemplo, e vai fazer uma comparação com um padrão nacional, tá? E daí sim, daí dentro da empresa você pode fazer outras comparações, né, e fazer a calibração, né, que nós já vamos ver que é dos valores padrões de cada um dos instrumentos dentro da empresa, tá? Sendo que o quilo que vai ser utilizado lá na balança, lá no final, vai ser o último aqui, depois de ter passado por vários processos de calibração, tá? Cada um desses processos de calibração acaba que diminui a precisão, né? O erro, existe um erro entre o 1 quilo padrão que está aqui e aquele 1 quilograma mundial, tá? Claro que esse erro é muito pequeno, na hora de 0,01% ou menos até, tá? Ok? Então, existe um padrão primário, secundário, depois o padrão local e depois o padrão de trabalho que é utilizado para calibrar os instrumentos locais, tá? Beleza? Então, por exemplo, o quilo, pessoal, tá? A definição de 1 quilograma, isso era utilizado, né, agora não é mais, através do famoso
o IPK, né, que é o Protótipo Internacional do Quilograma, tá, que foi conservado no BIM, né, que é lá na França, desde 1889, quando foi sancionado pela primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas. Tá, é de forma cilíndrica, com diâmetro de altura de 39 milímetros, e é feito numa liga de 90% de platina e 10% de irídio. Tá? Inicialmente o IPK tinha 2 cópias, ao longo dos anos uma cópia foi substituída e outras 4 foram adicionadas, de modo que agora existem 6 cópias oficiais. Tá? Então existem 6 cópias no mundo inteiro do que seria o quilo padrão, tá? Porque é basicamente uma definição, ó, isso aqui é 1 quilo. Tá? E daí agora todo mundo usa esse quilo padrão. Tá? O que acontece? Cada vez que essa barra, esse cilindro, né, dessa liga metálica, ela ficava dentro de uma cápsula com um vácuo, né, para não ter reação química com o ar, por exemplo. Só que em algum momento você teria que pegar essa cilindro e colocar numa máquina para fazer a calibração das outras medidas. Tá? Cada vez que você pega na mão, lá com luvas, provavelmente, uma quantidade muito pequena de átomos vai ser arrancada desse protótipo e ele vai perder um pouco de peso, tá? Um pouco de massa. E fazendo isso desde 1889, o que aconteceu? Os padrões, esses 6 padrões, né, que antigamente eram 4, né, começaram a ter diferença entre eles. Tá? Eles eram o padrão mundial e começou a ter diferença entre eles. Então, eles viram, não, a gente precisa fazer alguma outra coisa para ser utilizada que não tenha esse processo de envelhecimento, né, de perda natural de peso, né, de massa. Okay? Então, em 20 de maio de 2019, essa definição mudou. Tá? Não é mais utilizado o IPK, tem uma outra definição. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho dela. Tá? Sabiam disso aqui, pessoal? Sabiam que existia até 2019, existia 1 quilo padrão, que todo mundo tinha que usar aquele? Tinham visto falar? Parece bizarro, né, esse negócio. Eu já tinha ouvido falar. Né? A teoria de Schrödinger parece, né? Sim, é muito louco isso aí. E era assim para tudo, né? Porque medida de distância, né? Por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, um pé, né? Na aviação até hoje, né? Se utiliza. O avião está voando a, sei lá, 30 mil pés de altitude. Então, pés é uma medida de distância. E como é que aconteceu? Em algum momento alguém definiu, o meu pé tem esse tamanho. Você é um rei, em algum momento falou, o meu pé tem 30 centímetros, né? Que é a medida de um pé. Isso aqui é o meu pé, a partir de agora vamos usar a medida do pé do rei ali. E assim foi. Tá? Polegada, por exemplo. Polegada também é uma medida que foi baseada numa definição. Isso aqui é uma polegada. Qual outra? Palmo. Palmo, acho que não sei se é mundial, mas no Brasil se utilizava até um certo tempo. Braça, que é a distância entre uma mão e outra. Uma braçada seria, né? Acho que jardas também tem uma definição assim. Milhas. Milhas. Então, sempre tem alguma definição baseada em alguma unidade padrão, né? Onça de ouro, né? O ouro é em torno de, acho que 29 gramas, se não me engano. Então, todas essas medidas vieram de alguma definição, tá? Só que acontecia, cada país tinha a sua definição, as suas unidades de medida, né? Então, lá na França, através dessa Conferência Geral de Pesos e Medidas, que começou a se padronizar, né, as unidades de medidas. Né, lá que se criou o Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente no Brasil utiliza, tá? Que usa o metro, o segundo, essas variáveis que a gente está acostumado a utilizar. Tá? Estados Unidos, lá, como eles têm muito dinheiro, lá eles não estão nem aí para o Sistema Internacional de Unidades, eles usam a unidade deles lá. Eles utilizam muito polegada, milha, né, que não são unidades internacionais, mas como eles têm muito dinheiro e eles, na verdade, a gente tem que se adequar a eles, e eles não se adequam a ninguém. Então, eles ainda utilizam, porque são umas unidades para nós é muito estranho, né? Mas, quem pode, né? Ok. Então, assim, lá nesse documento aqui, que é o BPM, né, seria é o órgão mundial, então, que cuida dessas unidades aqui está a definição, que é Bureau of International Points and Measure. Bureau seria tipo uma secretaria, né, de medidas e pesos internacionais, tá? Então, lá eles pegaram e definiram, né, as unidades básicas aí para fazer a medição. E existem basicamente 7, tá? Na verdade, são unidades,
né, que nós já vamos ver no próximo slide, e constantes, tá? Constantes, seriam constantes universais, né? Que a partir dessas constantes são calculados, então, algumas outras unidades também. Então, essas 7 constantes no sistema internacional, né, SI, são definidas o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho algumas que são bem utilizadas, que a gente utiliza diretamente. Por exemplo, aqui a carga elétrica, tá? A carga elétrica de um elétron. Então, é esse número aqui que nós já utilizamos lá na primeira aula, né? Lembra que é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Só que como ele está sendo utilizado para definir outras variáveis, ele precisa de uma precisão muito boa. Então, ele tem 9 casas depois da vírgula aqui. Tá? 1,602176634 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Então, essa é o valor mais próximo que se conseguiu de carga elétrica, tá? Aqui, por exemplo, ó, a velocidade da luz no vácuo, que é o C, 299,792,458 metros por segundo. Tá? A gente utiliza geralmente 300 mil quilômetros por segundo, né, que é a velocidade da luz, tá? Outras aqui vocês devem ter visto, talvez, lá em física, constante de Boltzmann, tá? Que é bastante utilizado em termodinâmica. Constante de Avogadro, que é utilizado utilizado lá também em gases, eu acho que é em física. Constante de Planck, que é utilizado lá na física quântica, tá? Essas outras aqui não são tão utilizadas, apesar dessa aqui sim. Essa aqui que é a frequência de transição hiperfina dos estados lá do césio, tá? Com isso aqui é uma definição, né? Quer dizer que lá dentro de um átomo de césio, né, os elétrons, eles vibram lá nessa frequência aqui, ó, tá? E com essa frequência, pessoal, é definido o segundo, tá? Então, lá, o césio, ele vibra nessa uma frequência muito fixa, tá? Que é essa frequência aqui de 9.199.631.770 Hz, tá? Então, ele vibra esse número de vezes em 1 segundo, tá? Então, na verdade, esse é utilizado para definir o segundo, tá? Então, se eu contar até esse número, quando eu terminar de contar, vai ter passado 1 segundo, tá? Então, assim é a definição do segundo, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Esse outro aqui, eficiência luminosa, também é utilizado lá na elétrica, tá? Então, essas são as constantes básicas, tá? Depois, as unidades básicas, tá? Então, aqui são as unidades básicas. A partir dessas, quantas são mesmo? 7 unidades. A partir dessas 7 unidades são definidas todas as outras, tá? Todas as unidades que vocês pensarem são definidas a partir dessas unidades aqui, tá? Então, a primeira delas, o tempo, tá? Comprimento, massa, corrente elétrica, que é uma das que nós mais vamos utilizar, que é o ampere, temperatura, termodinâmica, quantidade de substância, que é o mol, né, que vocês viram lá em química, intensidade luminosa, que é medida em candela, tá? Candela, unidade de intensidade luminosa, tá? Então, pensem, todas as unidades que vocês pensam, potência, tensão, resistência, tudo é definido a partir dessas unidades aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, unidades com nomes especiais, né? Por exemplo, aqui o volt, né, que a gente utiliza, que é diferença de potencial elétrico. Então, a unidade volt, ela é feita a partir de outras unidades, né? Então, aqui, ó, ela é quilo vezes metro quadrado por segundo ao cubo, né, o segundo no menos 3, por ampere, tá? E daí é a mesma coisa do que watt por ampere, né? Porque watt é volt vezes ampere, né? Então, dividido por ampere vai dar o volt por ampere, né? Vai dar volt, tá? Então, o que significa isso? Que para calcular tensão, primeiro eu calculo potência e depois corrente. E daí, a partir disso, eu calculo tensão, tá? Resistência elétrica, né? Vocês já estão acostumados aqui, ó. É volt por ampere. Mas, em termos das unidades padrões do sistema internacional, é essas unidades aqui, tá? Então, para que serve isso, pessoal? Para definir a partir de 7 unidades padrões, né? E aqui ele também vai definir experimentos para fazer a medição dessas unidades, tá?
Então, por exemplo, aqui vamos à definição das variáveis que nós vamos utilizar aí que a gente vai utilizar na disciplina. Então, o ampere, tá? O símbolo é o A. Então, é o sistema, a unidade do sistema internacional para medição de corrente, e ela é definida pegando um número fixo, tá? Da quantidade de carga lá do elétron, que é 1,602 vezes 10 a menos 9, quando expresso em coulombs, que é igual a ampere vezes segundo, tá? Onde a definição de segundo é definida em termos da variação lá que eu mostrei lá do átomo de césio, tá? Então, o ampere é definido considerando o valor numérico fixo da carga elementar, né? Quando expresso em coulomb, que é igual ao ampere vezes segundo, que é definido, onde o segundo é definido em termos desse delta VCS, né? Que é a variação lá dos estados hiperfinos do césio 133, tá? Então, essa aqui é a definição de um ampere, tá? Lembrando, né, o que nós vimos lá, que ampere, né, ele é carga por segundo, né? Carga por segundo. Ou aqui seria delta T, né? Daí o que ele fez aqui? Ele pegou a carga de um elétron, né, e dividiu pela carga de um elétron, né, por segundo. Tá? Então, quando eu dividir esse 1 por esse número aqui, vai dar um número muito grande, né? Vai dar 1 dividido por 1,6 na 19. Tá? Então, vai dar uma quantidade muito grande de elétrons. Sendo que aqui, ó, o que é o que ainda? É o número de elétrons vezes a carga de um elétron, né? Sobre ΔT. Tá? Então, esse ΔT aqui é 1 segundo. E aqui, o número de elétrons vai ser 1 dividido por esse número aqui. Então, trilhões e quadrilhões de elétrons por segundo. Tá? 1 dividido por isso aqui vai dar um número bem grande. Nós já fizemos isso aí lá na primeira aula. Então, essa é a definição de 1 ampere. Tá? O segundo, tá? Que eu mostrei antes, né, que é aquela transição lá do Césio 137, né, que é esse número aqui, ó, né, que é medida em Hertz, né? O que é Hertz? Hertz é a quantidade de ciclos ou de eventos por segundo. Então, o Césio lá está vibrando nessa frequência aqui, 9 bilhões, 192 milhões de vezes por segundo. Então, se eu contar todas esses eventos, né, essas transições ou oscilações, quando eu chegar nesse número, vai ter passado 1 segundo. Tá? Então, eu pego esse número e divido por quantas oscilações tiver. Quando esses dois números forem iguais, quer dizer que eu contei até esse número, significa que deu 1 segundo. Tá? Então, se eu tenho alguma coisa que vibra ou que gera esses eventos sempre exatamente na mesma frequência, então eu posso usar essas vibrações para contar tempo, né? Para medir o tempo. Tá? Que isso aqui, pessoal, é feito naqueles relógios atômicos, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar. Os relógios atômicos, eles utilizam esse sistema aqui, na verdade, contando essas vibrações para pegar e medir o tempo, tá? E o relógio atômico, pessoal, ele demora, tipo, 1 bilhão de anos para atrasar 1 segundo. Tá? Então, é um negócio muito preciso. Tá? Beleza? Então, para que eu preciso medir o segundo com uma boa precisão? Para calcular a corrente, por exemplo. Vou ter que saber quantos elétrons passaram num intervalo de tempo. Tá? Ok? Então, aqui lá nesse documento, né, lá da França, ele fala, por exemplo, aqui, ó, realização prática do ampere. Como é que eu faria para fazer um experimento para fazer a medida de 1 ampere? Tá? Então, ele fala aqui, por exemplo, ó, usando a lei de Ohm, tá? Usando a relação ampere-volt por Ohm, e usando as realizações práticas, né, do SI, derivadas do volt e do ohm, tá? Baseado nesse efeito aqui, Josephson and Quantum Hall Effects, aqui, que seriam efeitos quânticos, tá? Discutidos na seção 4 e 5 lá do documento, tá? A outra, usando o Single Electron Transport, que é um dispositivo lá que é utilizado para calcular a carga, tá? Então, ele se refere a outro experimento, tá, por unidade de tempo, que daí seria para fazer o processo que geraria a medição mais precisa de corrente. Tá? E aqui, utilizando essa relação aqui, ó, pessoal, que vocês vão ver, a gente vai ver também mais para frente, que é utilizando um capacitor. Tá? Então, ele diz assim que a corrente é igual a capacitância, tá, vezes a derivada da tensão no tempo.
que vocês vão ver lá no final dessa disciplina, e essa operação aqui, du dividido por dt, é a derivada. Tá? A derivada vocês vão ver lá em cálculo 1. Tá? Beleza? Então, a ampere fica definida como Faraday, né, que é a unidade de capacitância, vezes segundo por unidade de tempo. Tá? Então, essa é a definição de corrente dele. Tá? Ok? Beleza? E nesse próprio documento, né, que fala de medições, né, ele também define os prefixos e sufixos, tá, que são as subunidades que tem o vídeo lá no Moodle lá para vocês fazerem, e já tem na primeira lista, né? A primeira lista tem alguns desses submúltiplos. Por exemplo, o múltiplo quilo, tá, que vocês já viram, né, que 1 quilo corresponde a 10 na 3, o mega, que é 10 na 6, o giga, terra, que são unidades bastante utilizadas para medidas de tamanho de arquivos no computador, por exemplo, né? Mega, né? Arquivos em mega, giga, um HD, terra, um HD também. Giga na memória RAM no computador, por exemplo, tá? E tem essas outras unidades que não são tão utilizadas, como hecto, deca, a gente não utiliza praticamente. E essas outras aqui são unidades muito grandes, tá? Que a gente não utiliza muito na prática, tá? E tem as subunidades, que são abaixo de 1, né? E daí, por exemplo, o cent, né, que é o centímetro, milímetro, que é 10 na 3, micro, nano, essas aqui são as mais utilizadas na eletrônica, né? Então, vocês vão ver lá correntes na ordem de microamperes, nanoamperes, ou capacitâncias, indutâncias, mais no final da disciplina, tá? Então, são bem utilizadas essas unidades aqui, ok? Essas outras aqui são bem menos utilizadas, porque são unidades muito pequenas, né? Muito, muito pequenas, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte de unidades, pessoal? Vocês viram o vídeo lá que está no Moodle? Conseguiram resolver? Na lista tinha aquela questão que tinha para fazer umas transformações, né? A gente pode até fazer algumas agora no final da aula, tá? Se vocês ficarem com dúvida, tá? Conseguiram fazer aquelas, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Só depois de ver o vídeo, né? Até eu ver o vídeo, tá louco. Eu não conseguia fazer essas. Não, tranquilo. Eu esqueci de falar que tinha um vídeo lá também. Tá. Ok, então até agora nós vimos então, as definições, né? O que é um processo de medição? Tá? É um processo que visa tentar obter a grandeza de uma variável, tá? E a gente sabe que esse processo ele é imperfeito por natureza, né? Porque nós estamos fazendo comparação com um padrão que não é perfeito. O processo de medição, né? Problemas ambientais, né? Por exemplo, se eu vou utilizar um amperímetro, nós vamos ter resistência nos contatos. Mesmo se a gente estivesse utilizando uma régua, por exemplo, se a gente quisesse uma medição perfeita, a régua, por exemplo, num dia frio e num dia quente, ela vai se dilatar ou vai se contrair, dependendo da temperatura. Então, a medida vai ter uma diferença, dependendo da temperatura. Então, questões ambientais interferem na medida. Instrumentos da mesma forma. Esses instrumentos, eles têm um erro associado, né, à medição, que varia com a temperatura. Varia com outros, talvez com umidade do ar, talvez. Então, claro que se a gente está utilizando uma régua, essa medição vai ser muito pequena, a gente não vai nem perceber. Mas se a gente estivesse falando uma medição perfeita, não teria como. Não tem como fazer a medição perfeita. Tá? Então, aqui, como a gente está fazendo os cálculos no papel, e eu vou colocar um amperímetro para medir uma corrente, eu vou calcular as correntes. Então, naturalmente, vai ser o valor exato. Tá? Mas por quê? Porque é teórico, é feito no papel. Se a gente fosse lá medir na prática, não daria o mesmo resultado. Tá? Não daria o mesmo resultado. Daria um valor muito próximo, talvez lá na terceira casa decimal. Tá? Mas aí a gente vai ter que analisar quanto que é o erro máximo que esse amperímetro fornece. Tá? Ele geralmente tem a gente compra ele baseado nesse erro. Quanto menor o erro, mais caro vai ser meu amperímetro. Tá? Mais precisão, mais algumas outras definições que nós já vamos ver. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro instrumento de medida, o amperímetro. Tá? Então, como o próprio nome diz, ele mede amperes. Tá? Ele mede corrente elétrica. Tá? Então, é um aparelho utilizado para medir corrente que percorre ou atravessa um condutor. Ok?
Então, nós vamos ter lá, geralmente vai ser assim, vai ter uma fonte, tá? E uma carga. Tá? Então, essa carga, ela consome corrente da fonte. Então, se nós ligarmos a carga à fonte, nós teremos uma quantidade de corrente que vai sair da fonte e vai chegar na carga. Digamos que aqui tenha 10 amperes saindo, tá? Dessa fonte indo para a carga. Então, eu quero medir quantos amperes estão passando nesse fio, tá? Então, para fazer isso, a corrente, em vez de passar pelo fio, ela vai ter que passar por dentro do amperímetro, tá? Ela tem que passar por dentro para ele ir lá e conseguir ver quantos elétrons estão passando lá e contar eles, tá? Então, logo, o amperímetro, pessoal, ele tem que ficar ligado no caminho da corrente, tá? Então, naturalmente, eu vou ter que cortar o fio e colocar o amperímetro no caminho, tá? A minha corrente vai ter que entrar dentro do amperímetro e sair do outro terminal. Ele é um dispositivo de 2 terminais, tá? Então, a corrente tem que passar por dentro dele, tá? Pensem no amperímetro, pessoal, como um medidor de água, tá? O medidor de água que vocês têm lá na entrada de casa. Então, vem a água da Corsã, tá? Quem é do... Talvez tenha alguém que não é do Rio Grande do Sul, não é Corsã. Seja outra lá, Sabesp ou, sei lá, Sanepar, sei lá qual outra companhia de água poderia ser na cidade de vocês. Tá? Mas supondo que vocês sejam todos do Rio Grande do Sul, o amperímetro, pessoal, ele é equivalente a um medidor de água. Tá? Então, a água vem da Corsã. Como é que faz para aquele reloginho lá que fica girando lá os numerozinhos e contabilizando quanto de água passa para depois a Corsã nos cobrar, né, a quantidade de água? Então, a água ela passa por dentro daquele instrumento e aquele instrumento contabiliza quanto de água passa. Tá? Aqui é a mesma coisa, a corrente tem que passar por dentro do amperímetro. Tá? A corrente que vai entrar no amperímetro é a mesma que vai sair. Ok? Como ela está ligada, então, em série, agora vocês já sabem o que é ligação série paralelo, ele está em série com a carga. Tá? Logo, esse amperímetro ele não deve interferir no circuito. Tá? Ele não deve atrapalhar a corrente. Porque se esse amperímetro tivesse uma resistência, uma dificuldade para passar a corrente por ele, a resistência total ia aumentar e essa corrente iria diminuir. Né? Lembrando, né, que corrente é tensão sobre resistência. Tá? Então, aqui nós temos a resistência da carga, um RL. Tá? Essa aqui seria a nossa tensão e aqui seria a nossa corrente. Se o amperímetro tivesse uma resistência interna, tá? Se ele tivesse uma resistência externa, ficaria um circuito série, né? Que seria a resistência do amperímetro mais a resistência da carga. Então, ela apareceria aqui, ó, a resistência do amperímetro. E daí, como aumentou a resistência, a corrente iria diminuir, tá? Então, a gente quer que o nosso amperímetro ele não tenha resistência, tá? Seria um amperímetro ideal, tá? Na prática, não existe, né, pessoal? Todo dispositivo tem uma resistênciazinha, nem que seja no fio, tá? Nem que seja no instrumento lá dentro da medida, tá? Beleza? Tranquilo? Então, amperímetro, dispositivo de medição de corrente e é ligado em série. Isso aqui é o mais importante, pessoal. Amperímetro é ligado em série, tá? Em negrito aqui, ó, pintado em vermelho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa carga aqui, né? Tá? Esse circuito, fonte de tensão e resistência, tá? Tem uma corrente que sai do positivo, vai para a carga e volta para a fonte. Como é que eu faço para medir a corrente? Eu vou pegar e trocar, vou cortar o fio ali e vou colocar o amperímetro no meio, no caminho, tá? Então, a corrente vai passar por dentro do amperímetro, tá? Por dentro do amperímetro, ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A corrente vai passar, vai entrar nesse terminal. Se essa corrente aqui fosse, digamos, de 5 amperes, que nem eu falei antes, e a corrente está entrando nesse terminal, né? Como o amperímetro, pessoal, ele tem 2 terminais, um terminal positivo e um negativo, tá? Se a corrente estiver entrando no positivo, tá? Esse amperímetro vai marcar 5 amperes, tá? Vai marcar 5 amperes. Agora, se eu pegar e inverter esse amperímetro, colocar o positivo aqui, ó, tá? Colocar o positivo, o terminal positivo do amperímetro aqui, ó, então a corrente ela vai estar entrando no negativo, tá? Logo, esse amperímetro vai marcar aqui menos 5 amperes, tá?
Então, dependendo da maneira como eu ligo o meu amperímetro, ele vai marcar ou positivo ou negativo, tá? Então, se eu quero saber qual que é o sentido da corrente, eu não vi que o positivo da fonte estava aqui, ó, tá? Digamos que no meu circuito eu não conseguisse ver os terminais da fonte. E eu vou ligar o meu amperímetro assim, tá? E eu ver que ele está marcando menos 5, tá? Significa que a corrente está vindo nesse sentido, tá? É isso que significa. Ah, então eu quero descobrir qual que é o positivo da fonte. Então, você está vindo nesse sentido aqui, ó, tá? Que significa o quê? Que provavelmente o meu amperímetro esteja invertido e o positivo esteja aqui em cima, tá? Eu vou inverter o amperímetro, vai dar mais 5, então quer dizer que ele está vindo naquele sentido, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza? Então tá. Então o amperímetro, pessoal, a principal característica dele, como ele está ligado em série, tá? Ele está ligado em série, ele deve permitir a passagem de toda a corrente do circuito. Ele não deve atrapalhar, tá? Ele não deve atrapalhar. Então, se eu tivesse um circuito série aqui, por exemplo, tem um resistor R1 e R2, estou medindo a corrente, tá? A corrente que vai passar pelo amperímetro é a mesma dos dois resistores, tá? Então, a corrente, qual que é a corrente do amperímetro? A total. Corrente total que é definida pela fonte e pelo resistor R1 e R2. Se tivesse que calcular, seria basicamente o valor da fonte de tensão, aqui no caso é E, tá? E dividido por, como é um circuito série, né? R1 mais R2, tá? É isso aí. Então, quanto que o meu amperímetro vai marcar? O valor que der desse cálculo aqui. Se aqui for, digamos, 10 ohms, e aqui for, sei lá, 40 ohms, e aqui for 50 volts, vai dar 50 sobre 10 mais 40, vai dar 1 ampere. Tá? Então, nosso amperímetro estará marcando 1 ampere. Ok? Assim que a gente faz a conta quando tem um amperímetro no caminho. Tá? Beleza? Por que a gente faz isso? Porque a gente está considerando um amperímetro ideal, né? Tá? O que é um amperímetro ideal? É um amperímetro que a sua resistência interna, pessoal, é zero. Tá? Tá, professor, o que é resistência interna do amperímetro? Seria a resistência dos fios do amperímetro, do elemento sensor de corrente que está dentro do amperímetro. Tá? Então, todo dispositivo, pessoal, tem resistência. Tá? A fonte tem resistência, só que aqui é uma fonte ideal, então a gente está desconsiderando a resistência dela. Tá? Então, nesse caso aqui, o amperímetro, eu chamei de R amperímetro, a resistência prática do amperímetro. Tá? Ah, significa que nesse aqui, então, eu tenho uma resistência também? Não, nesse aqui não tem, porque é um amperímetro ideal. Nós só vamos trabalhar com o amperímetro ideal aqui, tá, pessoal? Eu só estou colocando isso aqui para mostrar que pode ser que seja diferente de zero. Mas nós não vamos trabalhar com amperímetro com resistência, tá? Para nós, e na prática também. Na prática, a gente geralmente desconsidera essa resistência, tá? Por que dá para desconsiderar a resistência? Porque nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um resistor de 10 e um de 40. Então, o equivalente disso aqui, ó, é 50 ohms. Se a resistência do amperímetro fosse, digamos, 1 miliohm, tá? Quanto que é 1 miliohm? 0,001 ohm, tá? Então, essa resistência do amperímetro é 50 mil vezes menor do que a resistência da carga, tá? Então, se a gente fosse calcular a corrente aqui, ficaria desse circuito com um amperímetro de 1 milhão, a corrente seria 50 volts sobre 50 ohms da carga, mais 1 mili do amperímetro. Então, seria 50,001, tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar 49,999 alguma coisa, tá? Então, é praticamente 50, ok? Então, significa o quê? Que uma resistência de 1 mili não vai alterar muito, tá? Na prática, essa diferença de resistência não interfere, tá? Beleza? Então, vai ter uma pergunta lá na prova, talvez, ou na lista tem, qual que é a resistência ideal de um amperímetro? 0. Tá? O amperímetro, pessoal, se a corrente está passando por ele, direto, é a mesma diferença entre a mesma coisa que eu tenho um amperímetro e ter um fio, assim, ligado direto, tá? Então, o amperímetro, ele é um curto-circuito, tá? O amperímetro é um curto-circuito.
Tá? Se eu quero curto-circuitar um resistor, eu boto um perímetro do lado. A corrente vai passar toda pelo perímetro. Não vai passar nada pelo resistor. Tá? Por isso que amperímetro se liga em série. Tá? A última questão lá da lista, que é para entregar, a questão número 8, tem um caso onde, assim, tá? Um caso assim, onde eu tenho um amperímetro ligado errado, tá? Um amperímetro ligado assim, ó. O que vai acontecer se eu ligar um amperímetro errado, dessa forma aqui? Vai dar o curto-circuito? Vai dar um curto-circuito. Então a corrente, ó, pessoal, vai passar por esse resistor e vai passar toda por aqui, ó. Essa corrente aqui é zero, tá? Então quanto que vai ser a nova corrente? A nova corrente do amperímetro, no caso agora tem 2 amperímetros, vamos chamar esse aqui de IA1 aqui e IA2, tá? Quanto que vai ser a corrente do primeiro amperímetro? Vai ser, vou apagar isso aqui. Lá eu peço para calcular também a corrente. Então a corrente desse amperímetro aqui, ó, é essa tensão dividido pela resistência que tiver no caminho. Então, esse amperímetro, o amperímetro é ideal, ele é como se fosse um curto, e esse cara aqui é como se fosse um curto. Então a corrente vai passar toda pelo resistor R1. Esse aqui vai ser eliminado. Tá? Então a corrente é a tensão sobre o R1. Tá? Beleza? E daí o IA2 também vai passar a mesma corrente por ele. Tá? A corrente dos dois é IA1 e a corrente do amperímetro 2 é igual. Tá? Então, esse amperímetro esse aqui é a mesma corrente. Tá? Por isso que amperímetro não se liga em paralelo. Tá? Essa ligação está em paralelo com R2, né? Está em paralelo com R2. Não se liga amperímetro em paralelo. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso? Essa é a última questão da lista. Entregado. Tá? Então, o amperímetro, pessoal, ele tem diversas maneiras a gente conseguir de comprar um. Alguns deles são, por exemplo, analógicos. Tá? Então, esse instrumento aqui é um amperímetro analógico. Ele é feito de ponteiro. Tá? Então, ele tem um ponteiro que ele se mexe, se move, né, de acordo com a quantidade de corrente que está passando por ele. Tá? Então, esse amperímetro de cima aqui ó, é um amperímetro que mede corrente alternada. Tá? O que é corrente alternada? Aquela corrente que a gente tem na nossa rede da nossa casa, lá nos 220 volts, aquela é tensão alternada, produz corrente alternada. Tá? Isso aqui vocês vão ver lá em circuitos 2. Tá? Circuitos 2. Agora, existem outros tipos de amperímetro, por exemplo, esse aqui que é um DC amperes. Né? O que é DC? É Direct Current, né? Corrente contínua. Tá? Vocês vão ver DC ou vocês vão ver CC. Tá? CC é mais o português, né? Corrente contínua. E DC é Direct Current, que seria corrente contínua também, corrente direta. Tá? E aqui alternado, vocês vão ver CA ou AC também. Né? Seria Alternate Current ou para nós é corrente alternada. Tá? Ok? Então, você tem que saber que existem esses dois tipos de instrumentos. Tá? Se vocês colocarem um amperímetro DC ligar ele alternado, ele não vai funcionar adequadamente e vice-versa também não. Tá? Beleza? Então, como é que ele funciona? A corrente passa, entra no amperímetro, né? Ela passa por dentro do amperímetro, entra por um fio, passa por uma bobina, tá? E sai pelo outro lado aqui. Tá? Entra por um, sai para o outro. Então, essa bobina, pessoal, ela vai produzir um campo magnético aqui, ó, tá? Um campo magnético. Então, ela vai formar um norte e um sul nessa bobina. E esse norte e sul vai interagir com esse norte e sul da parte fixa, tá? Quanto mais corrente, mais força, né? Mais forte vai ficar esse ímã que está ligado na ponteira, que ele pode girar, né? E maior vai ser a interação, mais força vai acontecer aqui, ó, e daí mais esse cara aqui vai ir para o lado. Tá? E daí maior vai ser a marcação na escala. Tá? E esse eixo está ligado numa mola. Tá? Então ele fica sempre para baixo aqui. Quanto mais força eu aplico, mais corrente, mais força, tá? Maior vai ser a deflexão aqui ó, contra a mola. Tá? Porque a força que a mola faz, para quem lembra lá do ensino médio,
é menos a constante da mola vezes o deslocamento da mola. Tá? Nesse caso aqui seria ângulo. Tá? Nesse caso aqui seria um ângulo θ. Tá? E a força que a corrente faz lá é o campo magnético do ímã vezes a corrente vezes o comprimento, né, comprimento do fio, né, da seção aqui, vezes o seno do ângulo. Tá? Então eu tenho uma interação da força da mola com a força produzido pela corrente. Tá? Então essas duas interações causam o movimento da bola. Tá? Agora não lembro se é seno ou é cosseno. Não me lembro. Tá? Não sei. Aqui eu vou botar uma interrogação aqui. Não me lembro. Tá? Então essa aqui é a equação da mola, né? Menos força é menos kx, k é a constante da mola e x seria o deslocamento da mola, né? Se eu estou fazendo deflexão numa mola, ou se é uma mola espiral, né? Seria o ângulo da mola, tá? Então daí que funciona o amperímetro, tá? Existem outros tipos de instrumentos, por exemplo, o digital, tá? Que tem um mostrador digital, daí a medida é direto, tá? E dentro desse instrumento ainda existe um outro tipo um tipo de amperímetro que não precisa seccionar o fio. Tá? Ele tem uma garra aqui, ó, que quando a gente pressiona essa parte aqui, ó, pessoal, aqui tem uma separação e essa garra ela abre, tá? E daí eu não preciso cortar o fio para fazer a medida, eu só venho e abraço o fio, tá? Então eu vou ter aqui, ó, um fio passando corrente elétrica e daí eu vou colocar a minha garra aqui, ó, que vai ficar ao redor do fio, tá? Sendo que ela pode ser aberta aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Esse fio vai passar aqui, ele vai produzir um campo magnético ao redor desse fio, tá? Que vai induzir corrente dentro de uma bobina que tem aqui dentro. Tá? E daí ele mede essa corrente da bobina, que é proporcional à corrente do fio. Tá? Esse tipo de instrumento só funciona com tensão alternada. Tá? Só funciona com tensão alternada porque tem que ter fluxo variável, né? Para induzir uma corrente aqui nessa outra bobina. Tá? Existe sensores de corrente com garra que medem corrente contínua? Existe, tá? Que daí não é por indução, daí é os chamados sensores de efeito Hall, tá? Que daí são bem mais caros, mas também existem. Esse aqui, pessoal, é o de indução, tá? De indução. O Hall, pessoal, ele é um alicate bem mais grosso, assim, é diferente o formato dele, mas ele é bem mais caro, não é tão utilizado assim. Ok? Então a vantagem, não precisa abrir o condutor, maior proteção para o operador, né? Porque eu não preciso seccionar o fio, preciso cortar o fio para colocar o instrumento. Tá? Tranquilo? Então, assim, instrumento, como é que eu faço? Eu pressiono aqui, ó, tá? Abre a garra, coloco ela dentro, tá? E daí é feita a medida, tá? Bem simples. Isso aqui nós temos vários no laboratório, um dia que a gente voltar aí, vocês vão poder mexer nesse tipo de instrumento. Tá? Alguém já usou esse tipo de instrumento aí? Sabe usar? Tem em casa? Já usou no trabalho? Eu tenho desse em casa. Funciona bem? Que marca que é? Ah, nem me lembro aqui. Mas a gente já tem que faz tempo. Joia, mesma marca do meu, então. A gente usa, eu nunca usei essa função da garra. Eu só uso o básico dele para medir a tomada. Pra não Eu achei que era só para pendurar esse negócio aí. É, eu também. Não, para medir corrente. Tá, para medir corrente, pode experimentar um dia em casa. Tentar medir alguma coisa. Só que daí, claro, tem que tomar um cuidado seguinte. Por exemplo, digamos que eu queira medir a corrente do chuveiro elétrico, do forno elétrico, da televisão. O que acontece? Lá você tem, por exemplo, a televisão, ó, TV. Você tem um cabo, né, que vai lá para a tomada, né? Você vai ligar aqui a tomada e vai entrar lá na tomada da parede, tá? Aqui dentro desse cabo, pessoal, tem três fios, na verdade, né? Tem o fase, o neutro e o cabo de proteção, que é o terra, seria. Então, é fase, neutro e o GND aqui, né? Que é o ground, tá? Que é um cabo de proteção que está cravado no chão lá, literalmente, para descarregar alguma descarga estática que tenha na televisão, por exemplo, ou na geladeira, qualquer coisa. Então, esse cabo aqui, pessoal, quando vocês olham o cabo, ele é um cabo assim, ó, ele é um cabo único, né? Só que tem 3 fios ali dentro, tá? Como é que esse cara aqui funciona? Ele mede por indução magnética, né? Então, o que acontece? Quando você for abrir a garra e pegar o fio, você tem corrente indo
e corrente voltando, tá? Então, o que que acontece? Ao redor do cabo, o campo magnético se anula, porque a mesma corrente que vai é que volta, tá? Então, se vocês pegarem e ir lá no cabo da TV e abraçar o cabo e colocar para medir corrente, vocês vão medir zero, tá? Então, ele não pode ser usado em cabos que tenha mais que um fio dentro. Se vocês conseguirem ir lá no chuveiro, o chuveiro ele tem geralmente os fios são separados, né? Dependendo da ligação que você tem em casa, os fios eles podem ser separados. Às vezes já entra direto na parede e dá na mesma coisa, tá? E o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o fio que vai lá para o equipamento e o fio que volta e abraçar só em um deles, tá? Bota o instrumento só em um deles, que daí eu vou pegar essa corrente que está indo para lá, ó, tá? Ou nesse aqui também, tanto faz, tá? Não pode pegar os dois. Mas aí eu faço a pergunta para vocês, tá? E se eu resolver abraçar os dois aqui, ó? E aqui no meu instrumento, tá no meu chuveiro lá, meu chuveiro é para dar em torno de uns 40 amperes, tá? Essa é a corrente do chuveiro, 35 amperes. E eu abraço os dois fios e ele tá marcando 1 ampere lá. O que significa isso? Que esse 1 ampere tá passando pelo fio fase e tá provavelmente indo pelo aterramento. Isso aí. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter uma fuga no meu equipamento, tá? Porque o que acontece? Provavelmente está indo 40 amperes, tá? E está voltando 39, tá? Tá voltando 39. Quando eu medir os dois juntos, eu vou medir a diferença de um fio para o outro. Então, significa que em algum ponto do meu equipamento tem 1 ampere de fuga, tá? Então, se eu abraçar os dois fios juntos, aqui, ó, eu vou medir a diferença, ou seja, a corrente que está vazando, tá? Tá indo para outro lugar, tá? Então, esse equipamento, pessoal, ele pode ser utilizado para detectar fuga de corrente, tá? Fuga de corrente em algum equipamento. Beleza? Então, é bem útil. Tá? O pessoal usa bastante na indústria, né, justamente para isso, para detectar fuga de corrente. Beleza? Tranquilo? Entendido? Entendido como é que funciona? Vou medir agora aqui depois da aula. É isso aí, pode medir depois da aula. Se não explodir, tá bom. Se não explodir, tá bom. Não vão se matar aí, depois vão dizer que foi o professor que incentivou. Não vou botar no YouTube esse vídeo. A corrente magnética daí não sofre interferência do isolante? Não, porque é campo magnético, né? O plástico, no caso, ele é invisível pro campo magnético, né? Então o campo magnético eletromagnético, nesse caso, vai passar pela parte de plástico aqui e vai induzir correntes aqui dentro dessa bobina. Quem tem em casa, se vocês pressionarem aqui, pessoal, vocês vão ver que tudo aqui dentro é uma parte magnética. Vocês vão ver a pontinha dele ali aberta. Vocês vão ver que tem uma parte metálica, né? E uma parte metálica vai estar assim, ó, provavelmente. Ela tem uns serrilhados, uns partezinhas assim. Tá? Seria assim, né? Então, são chapas, né? Aqui dentro são todos cheios de chapas. Vai ter pelo menos umas 3, 4. Essas chapas, elas servem para evitar perdas, tá? Porque quando você induz corrente dentro desse aqui, acontece que as correntes elas circulam dentro aqui dessa parte metálica, mas elas circulam também assim, ó, tá? Se eu der um corte aqui e olhar de frente, isso aqui, as correntes circulam nesse sentido também, tá? E acabam esquentando essa parte metálica, tá? Claro que aqui a corrente é pequena, né? E daí eles seccionam ela assim, ó, para que a corrente fica circulando só em caminhos menores, e daí não aquece tanto, que são as chamadas perdas de Foucault, que vocês vão ver lá em eletromagnetismo. Tá? Beleza? Tranquilo? Como que é o nome desse aparelhinho aí, professor? Esse aqui a gente chama de multímetro. Tá? Multímetro. É um multímetro, tá? Porque ele não mede só corrente. Tá? Multímetro. Porque aqui, pessoal, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, que unidades são essas aqui, ó, estão sendo mostradas aqui. Conseguem ler ali? Volts e ohms. Isso. Tem aqui, deixa eu ver, aqui não tem. Achei que tinha uma ferramenta de zoom aqui, só não sei onde é que tá. Então, volt e ohm. Tá? Então, se você colocar uma ponteira aqui, pessoal, que ele é um instrumento separado aqui, ó, que é um cabo, né, que você coloca nessa ponteira aqui, ó, e no comum, que seria esse outro terminal aqui, ó, então vocês conseguem, por exemplo, medir a resistência de um resistor aqui,
Então, ele tem também um ohmímetro dentro e ele também mede tensão, tá? Então, ele mede tensão elétrica. Então, ele mede tensão, corrente e resistência. Então, ele mede múltiplas coisas. Então, a gente chama de multímetro, tá? Não é uma definição, né? É só um nome que se deu para esse equipamento. Ele mede múltiplas variáveis. E aqui ele tem um seletor, ó, que você gira ele e seleciona o que você quer medir. Quando você colocar a ponta aqui, ó, que tem a branquinho aqui, ó, nessa posição aqui, ó, você vai medir ó, a corrente alternada, que o símbolo é um A com um tio aqui, ó. Esse tiozinho significa que é alternada. Então você coloca aqui, ó, e daí ele habilita essa parte aqui para medir corrente. Tá? Então ele pode medir até 200 nessa escala aqui, e se eu colocar nessa outra escala, ele mede até 1000. Tá? 1000 amperes, pessoal. 1000 amperes não é brincadeira. Tá? 1000 amperes é muita coisa. Se colocar o seletor aqui, ele vai medir tensão alternada. Aqui ele vai medir resistência. Tá? Aqui a tensão alternada também, né? E aqui a resistência. Ele fica espelhado para os dois lados. Tá? E aqui, ó, se você colocar a ponteira nesse cara aqui, ó, ele mede resistências muito grandes. Tá? Então aqui está 2 mega e aqui 20 mega. Tá? Então 20 milhões de ohms. Tá? Que daí precisa ter uma tensão um pouco maior aplicada para medir corrente, medir a resistência. Tá? É um dispositivo bem versátil, é aconselhável ter em casa. Aí eu comprei um bem simples, comprei nos camelô ali, paguei uns R$ 80, assim. Mas daí eu peguei um sem essa garra. Tá? Para vocês, pessoal, que são da eletrônica, tá? E eu até não recomendo comprar esse aqui. Tá? Comprem um outro, mas que tenha outras coisas e não essa aqui. Porque essa aqui vocês dificilmente vão utilizar. Tá? Na eletrônica se utiliza, por exemplo, eu recomendaria, se fosse comprar um multímetro hoje, compra um que mede outras coisas. Por exemplo, capacitância, indutância. Tá? Daí eu acho mais útil. Tá? O meu, bem simples ali, mede capacitância. Então é bem útil. Tá? Resistência, tensão, corrente, todos medem. Tá? Eu tenho aqueles de feira, aqueles amarelinhos. Isso, eu comprei durante a graduação, pessoal. Esse amarelinho aí me durou acho que uns 8 anos. Tá? Eu paguei R$ 9 na época. Tá? Isso também foi lá em 2008, por aí mais ou menos. Eu comprei, eu paguei R$ 9. Agora deve estar uns 30, tá? R$ 35. Então, aquele já tá show de bola. Para ter em casa para brincar assim é sensacional. Eu dei umas pesquisadas aqui, tem um até de 600 e poucos reais. Sim, os que nós temos no... Eu vou mostrar aqui a foto de alguns depois. Que é os que nós temos no laboratório ali, os da Fluke, tem outros mais quentucho ali. Eu vi que tem um de 3 mil ali, mas que dali faz até comida pro cara, eu acho. Tem esse de 3 mil, nós temos também. Cru, tá louco. No laboratório lá. É bem... Mas a lista online te compra. Sim. Fazer delivery, comprar no AliExpress, no Mercado Livre e entregar em casa. Mas aquele de 3 mil lá, ele mede potência, mede energia, mede outras coisas. Ele é jóia. Beleza? Então, esse é o amperímetro, tá? Pessoal, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, que nem a gente tinha combinado. 5 minutinhos, só para ir no banheiro ali. Voltamos às 11h45, dá 7 minutos de intervalo, pode ser? Que nem a gente tinha combinado. 1 horinha de aula, 1 horinha de intervalo, de 5 minutos de intervalo ali, pode ser? Como é que é o método Pomodoro modificado? Pode ser? Tranquilo? Tranquilo. 5 minutos só para ir no banheiro ali, Ligine. Tá? Já voltamos aí. Deixa eu só...
Vamos lá, pessoal, voltando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí, podemos começar? Voltar, senão, muito tarde. E aí, seu Vinícius? Bom, Tranquilo? só mostrar aqui, ó. Ah, show. Show, show, Esse aqui é um show. multímetro, ele tem até os buraquinhos para medir transistor também. Ah, show de bola. Vai, isso aí já é show de bola. O meu não tá aqui. Deixa eu ver. O meu tá lá no outro. Senão eu ia pegar aqui para mostrar também. Mas é qualquer um, tá? Ah, e esse é o que eu tinha, Alisson. Esse aí é o que eu tinha. Por muitos anos eu tive esse multímetro aí. Aham. Muito bom. Eu troquei. Na verdade, usava muito pouco. As ponteiras dele acabaram estragando e ele gasta bastante bateria também, porque ele não tem a função de autodesligar, né? Daí você esquece ele numa posição lá. O meu, pelo menos, não tinha. E daí, quando via, tava morta a bateria. Daí, esse outro que eu comprei, pelo menos, ele se desliga por conta, já dura um pouco mais a bateria. Mas tendo um multímetro já é show de bola. Então vamos lá, pessoal. Então vimos até agora o amperímetro, tá? Que é um instrumento para medição de corrente, tá? E o próximo instrumento agora é o voltímetro, tá? Então o próprio nome diz, né? Volt, né? De medição de tensão, tá? Ou diferença de potencial, tá? Então no amperímetro a corrente tinha que passar por dentro dele, tá? No caso do voltímetro, ele tem duas ponteiras, então ele vai medir a diferença de potencial, né, entre dois pontos. Então, se nesse nós tivermos, nosso circuito, ele geralmente vai ter um ponto do circuito lá que nós vamos definir como sendo o 0 volt, né? Se nesse terminal positivo do voltímetro nós tivermos aqui, ó, 20 volts, e nesse outro terminal nós tivermos, sei lá, 5 volts, tá? 0,5 volts em relação a esse terra, né? Sempre que a gente fala tensão é em relação a outra, então é 20 volts a mais do que o zero, 5 volts a mais do que o zero. Então, se no terminal positivo tem 20 e no outro terminal tem 5, então esse voltímetro vai marcar 15 volts, tá? Porque ele mede sempre a diferença de tensão entre dois pontos, tá? Isso é muito importante, ok? E a ligação dele, pessoal, é uma ligação sempre em paralelo com os dois pontos do circuito no qual se deseja medir a tensão, tá? Então, ele sempre vai medir em paralelo com o equipamento que a gente quer medir. Então, se nós tivermos, por exemplo, vários resistores aqui, ó, vários resistores ligados em uma fonte de tensão, se eu quero medir, por exemplo, a tensão nesse resistor 3, por exemplo, né, sabendo que aqui a corrente saiu do positivo, desceu por esses resistores, né, produziu um positivo aqui. Então, se eu quero medir a tensão desse resistor 3 aqui, ó, nós vamos colocar ele em paralelo com o resistor 3, tá? Então, se nesse resistor aqui tem 10 volts, então esse voltímetro vai marcar 10 volts, tá? Então, lembrando, a corrente está sempre descendo nos resistores, né, porque é um circuito de série, né? Então, vai ficar sempre assim, né? Se a gente, porventura, ligar esse voltímetro invertido, tá? Ligar ele assim, ó, com o positivo embaixo, então o positivo do voltímetro, pessoal, está ligado no negativo da medida, tá? Então, digamos que neste resistor R2, por exemplo, tenha 20 volts, tá? Quando eu falo 20 volts, significa que no terminal positivo a tensão é maior que o terminal negativo, tá? Como que eu sei que o positivo está em cima? Porque a corrente desceu aqui e ela sempre entra no positivo do resistor. Na verdade, a corrente produz um positivo onde ela está entrando. Então, nesse caso, ó, o mais do voltímetro está ligado no menos, está ligado no desculpa, o mais do voltímetro está ligado no menos do resistor. Então, esse voltímetro vai marcar menos 20 volts, tá? Porque ele está invertido, tá? Então, se eu estivesse montando o circuito e medir negativo ali, só inverto a ponteira do voltímetro para saber aonde é o positivo, tá? Beleza? Então, eu posso, né, porque o meu instrumento, eu posso trocar a posição de onde eu estou medindo. Posso inverter ele ou desinverter para mostrar qual que é o valor, tá? Ok? Então, por exemplo, eu tenho um circuito aqui, uma fonte e um resistor, e eu quero fazer a medição de tensão nesse resistor. Então, eu vou simplesmente ligar ele em paralelo, tá?
Nesse caso aqui, como só tem um resistor, digamos que aqui fosse 100 volts, nessa fonte de 100 volts, esse voltímetro ia marcar 100 volts também, né? Porque o positivo, ó, está ligado lá no positivo do voltímetro, e esse aqui está ligado aqui, tá? Então, ele vai marcar 100 volts, ok? Não tem nada em série aqui, nada para diminuir essa tensão, dividir a tensão, tá? Beleza? Então, essa é a ligação, sempre em paralelo, tá? Outra coisa, como o voltímetro, pessoal, ele está ligado em paralelo, tá? Então, ele está ali só para simplesmente olhar a tensão, medir a tensão em cima do resistor. Ele não deve interferir, tá? Então, a gente quer que, no caso de um voltímetro ideal, né? Voltímetro ideal, ele não deve interferir na medida, tá? Não, ele não deve consumir corrente para funcionar, tá? Por isso que ele é ideal. Na prática, um pouquinho vai consumir. Mas o nosso voltímetro ideal, que é o que nós vamos utilizar na disciplina, é um voltímetro ideal, ele não consome corrente, tá? Então, num circuito assim, um circuito de série, por exemplo, eu quero medir a tensão no resistor 2, tá? Eu quero que esse voltímetro aqui não consuma corrente. Eu quero que a corrente que entra nele aqui seja zero sempre, tá? Ok? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, vamos colocar valores, né? Tivesse aqui, ó, 100 volts, tá? E um resistor R1 de 50 ohms, e um resistor R2 de 50 também, tá? Então, como os resistores são iguais, esse circuito divisor de tensão, ele vai dividir a tensão no meio, né? Então, esse resistor VR2 aqui vai ter uma tensão de 50 volts em cima dele, tá? Logo, o meu voltímetro deveria marcar 50 volts, tá? Ok? Então, ele mede a tensão. Então, como o mais aqui, ó, desse voltímetro está ligado no mais, ele vai marcar mais 50 volts, tá? Se o voltímetro tivesse invertido, ele marcaria menos 50 volts, tá? E, idealmente, eu quero que tenha zero de corrente entrando no voltímetro, tá? Porque digamos que esse voltímetro aqui consumisse corrente, tá? Digamos que ele estivesse consumindo tipo 0,1, vamos colocar aqui, ó. Digamos que ele estivesse consumindo 0,1 ampere, tá? Então, o que ia acontecer? Esse 0,1 ampere, digamos que não tem o voltímetro ainda, né? Então, é 50 ohms, com 50 ohms, a resistência equivalente do circuito é 100, né? E aqui é 100 volts, então ele está consumindo 1 ampere. Tá? Esse seria o caso normal, 100 voltímetro. Agora, eu coloquei ali um voltímetro ruim, tá? Que consome 0,1 ampere, tá? Significa o quê? De onde vem essa corrente do voltímetro? Ela vem lá da fonte, tá? Logo, a corrente que sairia da fonte deveria ser o 1 ampere do que está passando aqui, mais o 0,1 ampere que está vindo lá do voltímetro, tá? Então, a corrente total seria, digamos, 1,1, tá? Na prática, não é, teria que fazer o cálculo, não vai dar exatamente isso, tá, pessoal? Mas digamos que desse 1,1. Tá? Então, se deu 1,1, a tensão em cima desse resistor aqui vai ser diferente, tá? Vai ficar maior. Então, aqui, digamos que tenha agora 55 volts. Logo, a tensão aqui vai ser 45. Então, ele já não vai marcar mais o mesmo valor, tá? Não vai medir o valor correto. Por quê? Porque ele interferiu na medida. Tá? Então, a gente não quer que o voltímetro interfira, tá? Na prática, pessoal, é como se o voltímetro tivesse dentro dele uma resistência também, tá? Muito grande, tá? Muito grande. Quando eu ligo uma resistência muito grande em paralelo com outra, essa resistência grande vai consumir pouquíssima corrente, tá? Então ele vai interferir pouco, tá? Então o ideal é que a resistência do voltímetro fosse infinita, tá? Lembrando que, não sei se vocês viram lá em cálculo, né? Um 8 invertido assim é o símbolo de infinito, tá? Então, uma resistência infinita significa que a corrente é zero, né? Porque a corrente é tensão sobre resistência. Se eu dividir por um número muito grande, então, se isso aqui for muito grande, a corrente vai ser muito pequena, tá? A resistência grande, corrente pequena. Então, não vai passar mais corrente do que devia nesse resistor e não vai alterar a medida, tá? Então, a pergunta é, qual a resistência ideal de um voltímetro? Infinita, tá? Resistência de um voltímetro ideal, que é o que nós vamos utilizar, é infinita, tá?
Tá? Não é que você, quando eu tiver um exercício, vocês vão ter que colocar uma resistência no lugar do voltímetro. Não. Tá? É que significa que é uma resistência infinita, ou seja, não tem resistência. Tá? Então, ele é um circuito aberto, no final das contas. Então, a gente considera como se fosse um circuito aberto. Tá? É só a tensão em cima desse circuito aberto. Né? Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então, o voltímetro liga em paralelo e a resistência ideal dele é infinita. Tá? Ou seja, não consome corrente. Tá? Então, o voltímetro, pessoal, ele também, da mesma forma que antes, né, ele pode ser para medição de tensão alternada. Então, vocês vão ver um símbolo de um V com um tio ali, pessoal, significa que é tensão alternada. Ou pode ser corrente alternada, tá? Ou tensão alternada. Geralmente usa C de corrente, tá? Significa que a tensão é corrente alternada, tá? Se a tensão é alternada, a corrente também vai ser alternada. Pode ser CA, né, corrente alternada, ou AC, alternate current, ou pode ser contínua. Tá, isso aqui vocês veem aqui por esse símbolozinho aqui, ó, tá, que ele é um tracejado e 3 pontinhos. O que significa isso? Significa que a tensão é contínua, tá? O tracinho contínuo significa tensão contínua ou pulsada, tá? Mas ainda é positiva só, então ela ainda é contínua, tá? Ou direta. Então pode ser CC, né, corrente contínua, ou DC, direct current, tá? Então nesse caso aqui ele mede até 10 volts, tá? De ponteiro também. Então é um medidor analógico, tá? Esse aqui mede até 300 volts alternado, tá? Mas pode ter de qualquer valor, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Ele pode medir tanto tensão alternada quanto contínua. Pode ter para tensão alternada ou para contínua. Dificilmente vai ter um que mede os dois, tá? E pode ter o digital, né? Que daí ele vai estar embutido geralmente em outro instrumento, tá? Que nesse caso aqui é um multímetro, onde aqui, ó, pessoal, ele tem uma escala para medição de tensão, ó. Tá? Então, essa escala aqui, quando você coloca o seletor aqui, ó, ele mede tensão contínua. Tá? Nesse caso, esse multímetro aqui especificamente, ele mede tensão alternada e contínua. Tá? Aqui vocês vão ter só alternado ou só contínua. No multímetro, não. Pode medir os dois. Então, eu coloco aqui, ó, por exemplo, o seletor na posição de 20, significa que ele mede até 20 volts. Tá? E daí, nesse botão aqui, ele funciona como tipo o shift lá o caps lock, lá, o shift do teclado, né? Ele troca a função para alternada ou para contínua. Tá? Então, ele vai aparecer aqui num cantinho AC se estiver medindo AC e não vai mostrar nada se estiver medindo DC. Tá? Então, ele mede até 2 nessa escala, até 20, até 200, até 1000. Tá? Geralmente, a gente deixa na maior escala para a medida que a gente quer fazer. Tá? Então, se a gente quer medir, por exemplo, 500 volts, tem que colocar na escala de 1000 aqui, porque de 200 ele vai passar do valor. Agora, se eu estiver medindo 180 volts, e eu colocar na escala de 1000, ele mede. Se eu botar na escala de 200, ele também mede. Tá? Mas é melhor deixar nessa aqui, ó, né, de 200, fica mais perto do final. Tá? Que daí ele mede com mais precisão. Tá? Sempre na menor escala que a medida cabe. Tá? Beleza? Então, esse cara aqui, ó, ele tem uma ponteira aqui, ó, que você conecta para medir tensão, resistência, frequência, né, que é hertz, e aqui a outra ponteira que é o comum, tá? Então, se você ligar aqui, colocar aqui uma fonte de tensão, assim, ó, né, o mais vai sempre na medida e o menos é na ponteira do comum aqui, tá? Então, assim, ele vai estar medindo tensão. Se aqui fosse uma fonte de, sei lá, de 12 volts, ele ia estar marcando aqui 12 volts, 12, assim, tá? Dependendo da escala que eu colocar aqui. Tá? E aqui tem as ponteiras que eu tenho que trocar, daí eu tiro essa ponteira daqui, ou da tensão, e conecto aqui para medir corrente. Então, a corrente vai ter que entrar aqui, ó, e vai sair pelo comum. Tá? Miliamperes, quando eu estou na escala aqui, ó, né, que está aqui, até 2 mili, 20 mili, 200 mili, e quando eu coloco nessa escala de 20 amperes, daí eu tenho que trocar para cá a ponteira. Daí ele mede uma corrente muito grande, ela pula de 200 mili, que é 0,2, para 20. Então, tem um pulo bem grande de corrente ali, tá? Ok? Beleza? Então, esse aí é o multímetro digital, tá? Então, esse instrumento, pessoal, a gente chama de multímetro, né? Que alguns de vocês já têm, né? Que ele faz várias medidas, né? A mais comum são o voltímetro, amperímetro e ohmímetro, né? Que é a medição de resistência, né?
E daí tem outras, por exemplo, frequencímetro, medir frequência, termômetro, tá? Então tem alguns que, deixa eu ver, esse aqui, por exemplo, mede temperatura. Então ele tem uma ponteira de temperatura que você conecta aqui, ó, tá? Então aqui está o Temp Probe, seria aqui onde você conecta os dois terminais para fazer a medida de temperatura, tá? Que ele usa um termopar, que é um sensor de temperatura específico que vocês vão ver lá em instrumentação, tá? Testador de continuidade, tá? Que ele serve para quê? Você bota no seletor em teste de continuidade, e daí quando eu fechar um curto entre as ponteiras aqui, ele apita, tá? Então ele serve para saber se eu tenho dois pontos lá de uma placa que estão conectados, tá? Então eu coloco uma ponteira aqui, ó, e a outra ponteira lá. Se ele apitar, quer dizer que tem contato entre os dois pontos, tá? Então ele serve para identificar se tem curto-circuito em alguns pontos de uma placa, por exemplo, tá? Então, basicamente isso aí. Daí tem testador de diodo, testador de transistor, que vocês vão ver lá no dia que a gente fizer uma prática, aí vocês vão ter a oportunidade de utilizar o instrumento para fazer isso, tá? Então tem a ponteira vermelha, que é o positivo, e a ponteira preta, que é o negativo, tá? Beleza? Então é um instrumentozinho bem simples aí de fazer. Aqui tem outras marcas, por exemplo. Nós temos esses dois aqui, o da Fluke. Esse aqui, ele custava uns R$400, pode ser que seja os 600 ali que o colega falou, tá? Que é uma das melhores marcas de instrumentos, é da Fluke. Tá? Eles têm multímetros, têm câmeras térmicas, tem vários outros equipamentos aí bem interessantes, tá? Esse instrumento ele tem uma vantagem que é o seguinte, ó, quando você coloca para medir tensão aqui, ó, contínua, a escala dele é automática, tá? Enquanto que nesse instrumento aqui, ó, quando eu coloco para medir tensão, eu tenho que ajustar a escala para medida, tá? Então, se eu quero medir 50 volts, eu tenho que colocar na escala de 200, porque a de 20 é muito pequena. Aqui, ó, o range dele, que é a escala, é automática, ó. Tá ali a escala, e ele vai trocando conforme precisa. Tá? Então, é bem interessante, tá? Tensão alternada, contínua, milivolts, tensões bem pequenas. Aqui, ó, teste de continuidade, que é o BIP, ele apita. Resistência, medição de capacitância, corrente, miliamperes alternado, miliamperes contínuo. Então é bem... E contínuo e alternado, né? Tu tem esse seletor aqui que você troca para alternado e contínuo. Tá? Da Minipa também é bom, mas os da Flux são melhores. Né? Melhores. E esse outro aqui, que é da Minipa também, que é para medição de com garra aqui, para medir corrente. E ele também mede tensão, resistência, também é um dispositivo bem interessante. Tá? Que é o clamp, né? Quando tem a garra, é o clamp meter. Que só mede tensão alternada. Ó. AC clamp meter. Só mede tensão alternada. Tá? Tensão contínua ele até mede, né? Mas daí ele mede pelas ponteiras aqui. Tá? Beleza? Dúvidas aqui? Tranquilo? Quem puder, pessoal, eu recomendo. Comprem um multímetro mais simplesinho que vocês acharem para vocês mexerem. Ainda mais agora que vocês têm que ficar em casa, não tem aula prática. Seria interessante ter um multímetro em casa. Tá? Vamos nos camelô ali, compra o mais barato que tiver. Tá? Compra o mais barato que tiver e comecem a mexer em casa. Medir a tensão da rede, como é que faz para medir. Tá? Cuidado com não queimar nada. Tá? Nós já vamos ver o principal problema que pode acontecer. Tá? Então, se eu quero medir a tensão da rede, vocês vão vir aqui, ó, tensão, tá? Tem que colocar para tensão alternada, tá? Vocês vão colocar nesse caso aqui tem um seletor, né? Mas no multímetro, nesses mais comuns, né? Vocês vão colocar lá em tensão alternada, tensão, tá, pessoal? Tem que medir tensão. E aqui eu tenho uma escala de 200, uma escala de 1000, tá? No caso, geralmente é uma escala de 750 para alternado, tá? Vocês vão colocar na escala de 750 volts alternada, e vocês vão pegar essa ponteira aqui, vocês vão colocar na tomada, e essa ponteira comum na tomada, tá? No fase e no neutro. Lá no caso da tomada, ela é assim, né? Assim. Então aqui vai ter os 3 furos, né? Então é fase, neutro, e o terra é o do meio, tá? Que é sempre o do meio, que seria a proteção, tá? Então vocês vão ligar entre fase e neutro, tá? Ou se vocês querem descobrir qual dos dois que é o fase, daí vocês pegam um fio e colocam no fase e outro no terra. Se marcar tensão, quer dizer que esse fio aqui era o fase. E se marcar entre esses dois, vai marcar 0, né? Porque o terra e o neutro estão mais ou menos na mesma tensão. Se marcar, vai marcar uma tensãozinha bem pequena. Tá? Mas deixem para fazer isso na aula também, né? Porque
não queimar nada em casa. Tá? E, professor, Ah. o que é esse botão hold? Botão hold é quando você, por exemplo, você fez uma medida, tá? Que é num lugar ruim de chegar, por exemplo, e você não quer guardar na cabeça aquele número, então você pressiona o botão hold e ele guarda o valor na tela. Tá? Então, digamos aqui, ó, por que está mostrando 1000 aqui, não tem nada nas ponteiras aqui? Ó? Porque ele fez uma medida de 1000 volts e pressionou o hold, tá? Pressionou esse botão e daí o 1000 fica salvo na tela, tá? Daí você pode desconectar da medida e a medida ainda fica ali, tá? Daí depois, quando você quer medir outra coisa, você aperta o hold e daí ele apaga o valor e volta para a medição normal. Né? Ok? Tem alguns que tem botãozinho de luz aqui para ligar a luz, tá? Aqui é o liga e desliga, a CDC e aqui é o hold para guardar o valor na tela, tá? O meu O cara tem duas. Oi? Se o cara tá segurando os dois conectores com as duas mãos, como é que ele vai apertar o hold aí, cara? Ah, não, daí tem que ser com uma mão. Tu consegue segurar os dois na tomada aqui, bota uma ponteira assim, e daí a mão aqui roda, e tu consegue segurar os dois na posição e pressionar o hold. Consegue. Tem várias técnicas. Tá. E esse aqui ainda tem o botão de mínimo e máximo e range, tá? Você pode colocar o range automático ou manual também, tá? Também dá. Beleza? Tem um amigo meu que queimou um multímetro assim, na tomada. Tá. Ele colocou na resistência. Ele foi medir a resistência e quando ele colocou, estourou o bicho. Sim. E outra maneira, se você coloca na posição de medida de corrente. Tá? Se você coloca na medida de corrente, lembrando que o amperímetro, pessoal, ele é um curto-circuito. Tá? Então, quando você coloca aqui, ó, por isso que a medição de corrente já coloca-se numa outra. Você tem que trocar a ponteira e colocar aqui, ó, por exemplo. Tá? Daí, se você vir aqui e ligar esse fio aqui, ó, e esse aqui, ó, queima na hora, pessoal. Tá? Ele queima na hora. Só que aqui ele já diz, ó, que tem um fusível interno, ó, tá? Então vai dar um estouro ali, provavelmente, e daí queima o fusível. Aí você pode abrir ele e trocar o fusível. O fusível está presente só na medição de corrente, tá? Só no amperímetro, ok? O amperímetro é um curto, né? Se tu ligar na tomada, tu tá fazendo um curto direto por dentro do amperímetro. Então já queima na hora, tá? Só que o que queima é o fusível, tá? Então tem que trocar o fusível. Daí aqui é um fusível de 10 amperes, ó. 20 amperes, ó. 20 amperes. Ok? Beleza? Então muito cuidado na hora de colocar pegar e ligar direto numa tomada. Tá? Tem um vídeo da Ana Maria Braga testando o multímetro. Exatamente. Esse é clássico. Esse é massa. O que ela fez? Ela queria medir a tensão da rede. Então ela veio aqui, ó, só que ela não... O que foi o erro dela? Ela não tinha colocado provavelmente aqui, ó, para medir tensão, e daí ela quis girar esse cara aqui, ó, com ele ligado, tá? Ligado com os dois terminais na tomada. Daí o que aconteceu? Provavelmente esse seletor passou por um ponto aqui, ó, talvez até numa medição de corrente, e daí é um curto, né? Então a hora que ela virou, ele ligou os 220 da rede direto na parte do multímetro que mede uma outra coisa que não suporta tensão alta, tá? Pode ser que tenha sido no decorrente. Só que geralmente o decorrente tem que trocar a ponteira, daí talvez não tenha sido no decorrente, tá? O que eu tinha, se não me engano, era no mesmo, né? Então aquele sim. Aquele pode ser que o dela fosse assim, né? Mede corrente na mesma ponteira aqui, não precisa trocar de mesmo buraco aqui. Então a hora que ela girou e passou pelo amperímetro é um curto, aí já queima na hora. Então, eu lembro que ela falou ainda, eu acho muito legal o pessoal que sabe mexer nisso aqui, né? Ainda bem, né? Porque ela não sabe. E quem sabe faz ao vivo, né? Ou não, né? Beleza? Então, só para finalizar, né, pessoal, essa parte de conceitos, né? Sempre que a gente está fazendo uma medição, né? Lembrando que a medição é um processo de comparação para a gente tentar encontrar o valor de uma medida, tá? Sempre que a gente faz uma medição, a gente possui uma incerteza. Tá? O que é incerteza? É um parâmetro associado ao resultado da medição que caracteriza a dispersão de valores que pode ser razoavelmente atribuídos a processo de medida. Tá? Então, sempre que a gente está fazendo uma medida, os valores sempre vão estar ao redor do valor real, tá? Que a gente nunca sabe quanto que é.
Quanto mais próximo do valor real, melhor. Tá? Então, essa incerteza que a gente tem em relação à medida. Tá? O que é o erro de medição? É o resultado, então, da medição menos o valor verdadeiro. Tá? Então, muitas vezes, claro que o valor real a gente não tem como saber. Tá? Então, o erro... E outra coisa, se a gente soubesse qual que é o erro exato, a gente poderia corrigir o valor, correto? Então, o valor deu tanto, o erro é tanto, então o valor real é tanto. Só que o erro, pessoal, também é uma estimativa. Tá? Então, a gente tem uma estimativa do erro, ou uma dispersão de erro ao redor do valor real, tá? Ou, muitas vezes, um erro máximo, tá? O normal é ter um erro máximo, tá? Chamado erro absoluto, né? O erro relativo é o valor... o erro de medição dividido por um valor verdadeiro do mensurado. Né? Então, seria um erro em relação ao valor verdadeiro. Tá? Geralmente, relativo é geralmente expresso em porcentagem. Ok? Os erros, pessoal, eles se dividem em dois tipos, basicamente, que é o erro sistemático, tá? E o erro estatístico. Tá? O erro sistemático, ele geralmente afeta igualmente todas as medidas. Tá? Então, se eu tiver N medições, todas as medições vão apresentar o mesmo erro. Então, por exemplo, um erro de medida, um deslocamento, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, se eu calibrei o meu equipamento errado, tá? Ele pode ser que ele vai apresentar um volt a mais de medida no meu voltímetro. Então, esse é um erro sistemático. Tá? Erro ambiental, devido à temperatura, por exemplo. Tá? Erro observacional, devido a pequenas falhas do processo ou limitação do observador. Tá? Então, são processos, esses erros sistemáticos, pessoal, podem ser corrigidos. Tá? Podem ser corrigidos através de calibração, melhoria do processo de medida. Tá? Agora, o erro estatístico, que é o tipo B aqui, ele é um erro que não tem como... É um erro aleatório. Tá? Não tem como ser corrigido. Tá? Então, ele é medido pela dispersão dos N resultados das medidas em torno do valor verdadeiro. Tá? Então, os erros estatísticos ou aleatórios resultam de variações aleatórias nas medições, provenientes de fatores que não podem ser controlados, tá? Ok? Ou por algum motivo não são controlados, tá? Por exemplo, na medição de massa de uma balança, correntes de ar ou vibrações aleatórias, né, fatores aleatórios, podem introduzir erros estatísticos na medição. Tá? Então, você não tem controle, tá? Um tipo de erro, pessoal, que entra aqui nos erros observacionais, né, que é um erro sistemático, por exemplo, é quando eu estou fazendo a leitura de um instrumento de ponteiro, tá? Que é o chamado erro de paralaxe, né, que é, por exemplo, quando tem esse ponteiro que está passando na frente de uma escala que está no fundo, dependendo do ângulo que eu olho, eu vou ter uma medição diferente, tá? Que depende do ângulo que eu estou fazendo a medição. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma escala, tá? E esse observador aqui, ó, ele está olhando de frente, ó. Então ele vai medir 5, tá? Porque a medição aqui, ó, o ponteiro está na frente da escala de 5. Só que esse outro observador aqui, ó, ele está olhando assim, ó. Então quando ele olha esse ponteiro refletido no fundo da escala aqui, ó, ele vai medir 3, tá? Então esse é um tipo de erro sistemático, tá? Que pode ser corrigido, ok? Então, o erro de paralaxe acontece muito em instrumentos de medidas. Claro que hoje está indo muito mais para instrumentos digitais, então acaba que esse tipo de erro pode ser mitigado mais facilmente. Tá? Outro fator importante, pessoal, no instrumentos de medida é a resolução. Tá? O que é a resolução? Ele é o menor incremento da grandeza física medida pelo instrumento, que pode ser distinguida. Tá? Então, por exemplo, se o instrumento for analógico, a resolução é dada pelo valor da menor divisão da escala. Tá? Se o instrumento for digital, a resolução é dada pela unidade do dígito menos significativo. Tá? Nós já vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer a medição dessa barra com essa régua, só que essa régua só tem escalas de 1 em 1 centímetro. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo essa leitura aqui e a barra terminou por aqui. Ó. Não sei quanto que é, se está mais para 4 ou mais para 5. Que provavelmente está mais para 5, mas eu não posso ter certeza. Uma leitura possível poderia ser tipo 4.7, tá? Ou 4.6, ou 4.8. Tá? Então, esse algarismo menos significativo aqui contém um erro muito grande. Então,
o meu erro vai ser proporcional a essa escala. Tá? Então, a minha resolução dessa régua é de 1 centímetro. Então, o meu erro pode chegar até quase 1 centímetro, tá? Dependendo de como é que eu faço a medida. Okay? Então, a resolução dessa régua é uma resolução de 1 centímetro. Tá? Então, nesse caso aqui, uma resolução do analógico é a divisão da escala. Nesse caso aqui é 5. E no digital tem a ver com os casos depois da vírgula aqui. Então, aqui tem uma resolução de 0,1. Tá? Então, isso é muito importante. Quanto maior a minha resolução no meu instrumento, mais caro ele é, maior, mais preciso, melhor ele vai ser. Tá? Beleza? Então, nisso, pessoal, entra ainda dois conceitos importantes, que é a exatidão e a precisão. Tá? O que é precisão? Precisão indica a concordância entre os resultados de medições sucessivas, tá? Efetuados sobre a mesma condição. Então, a precisão, os meus resultados eles podem estar errados, mas eles concordam entre si. Tá? Então, a precisão é a medição geralmente expressa numericamente por características como desvio padrão, variância, coeficiente de variação, tá? Que são variáveis estatísticas. Tá? O que é coeficiente de variação? É a média das variações. Tá? A média da diferença entre o valor real e o medido. Tá? Então, vai dar um erro, faço a média desses erros. Tá? Que daí vai me dar o meu coeficiente de variação. Ok? Então, aqui, ó, esse alvo aqui, ó, ele está bem preciso. Ó, eu acertei todas no mesmo ponto. Ele está bem preciso. Tá? Só que não é um valor que a gente deseja. A gente não deseja que que as medidas sejam fora do alvo aqui. Né? Então, ele tem precisão, mas ele não tem exatidão. O que é exatidão? Corresponde ao grau de concordância de uma medida com o seu alvo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, tem muita correlação as medidas umas com as outras, então ele é preciso, tá? E também está próximo do alvo, então ele é exato. Tá? Nesse caso aqui, ele tem bastante precisão, tem correlação entre as medidas, mas está longe do valor real, então ele não é exato. Tá? Aqui, ó, os tiros aqui estão todos longe, né, do alvo, então não tem exatidão. Tá? Desculpa, tem exatidão, né, porque tem uma correlação com o meio aqui. Tá? Todos eles estão, se a gente fosse fazer a média deles, né, na média está tudo próximo do círculo. Só que as medidas não têm correlação umas com as outras. Tá? Então ele não ele não tem precisão, tá? Mas ele tem um certo grau de exatidão, porque todas elas na média estão próximas. Tá? E nesse caso aqui, ó, as medidas estão dispersas e longe do alvo, então ele não é nem preciso, tá? E nem exato. Beleza? Então, isso aí também é muito importante na hora de escolher um equipamento. Ele tem que ter bastante precisão e exatidão. Tá? Claro que aqui, quando tenho esse instrumento aqui, eu poderia corrigir, né? Só tem que fazer um deslocamento para o lado aqui. Tá? Então, um equipamento preciso pode ser corrigido. Tá? Beleza? Então, vamos lá, um exercíciozinho aqui, só para termos aí uns 10 minutinhos, hein? Tá? Para a gente fazer. Então, aqui, exercício 1, encaminhando já para o final da aula. Então, considera o circuito abaixo. Isso aqui vai servir também para vocês fazerem o exercício da lista. Tá? Então, por exemplo, considere o circuito abaixo, conectar um amperímetro no circuito abaixo para medir a corrente I, tá? Que é a corrente que está saindo da fonte. Qual o valor da corrente? Mostre uma outra posição de ligar o amperímetro no circuito que forneça a mesma corrente. Tá? Então, como é que vocês fazem? Primeiro, tem que saber qual que é a corrente que está passando aqui. Aí é simples, né? Vocês vão pegar, primeiro, identificar que o circuito aqui é um circuito de série, né? A corrente vai sair da fonte, vai passar pelos resistores aqui, né? Então, está todo mundo em série, a corrente em todos eles é a mesma, tá? Então, o resistor equivalente é a soma deles, tá? Então, 5 mais 20 mais 15. Isso vai dar 50 ohms, tá? 50? Não, vai dar 40, né? 40 ohms. Então, eu vou pegar a tensão dividido pela resistência, vai dar 1,25 amperes. Então, se eu tivesse um amperímetro nesse circuito aí, ele mediria 1,25 amperes. Onde que eu posiciono esse amperímetro? Qualquer lugar do circuito, porque é um circuito de série, né? Então, eu poderia ligar assim o amperímetro. Tá? Então, eu teria que cortar o fio, como aqui o desenho já está feito. Eu não consigo cortar o fio. Então, se vocês quiserem, vocês podem desenhar lá na prova, por exemplo. Podem desenhar em cima, assim. Só colocam
positivo aqui, ó, para indicar que a corrente vai entrar nesse positivo e vai marcar 1,25 amperes. Tá? Se não coloca o positivo aqui, ganha meia questão. Tá? Tem que colocar o positivo do amperímetro, indicando que a corrente vai entrar no positivo. Tá? Outra posição que eu poderia conectar o amperímetro. Posso colocar aqui, ó, por exemplo. Tá? Só que daí o positivo fica aqui, porque a corrente fez esse caminho aqui. Tá? A corrente vai passar por dentro do amperímetro. Tá? Alguns alunos gostam de fazer assim, ó. Assim. Daí liga lá e corta o fio aqui. Tá? Então a corrente vai ter que entrar por aqui, ó, passa pelo amperímetro e vai lá. Então indica que cortou o fio aqui. Tá? Também pode ser assim. Beleza? Se vocês estão desenhando no papel, já desenha ele em cima, né? Bem certinho, sem o fio cortado. Tá? Depois, calcule o valor da... Posicione um voltímetro para medir a tensão no resistor 2. Tá? Então, no resistor 2 aqui, ó, eu tenho que colocar um voltímetro para medir tensão. Então, o voltímetro, pessoal, a gente liga em paralelo. Então, aqui eu vou colocar um voltímetro, tá? Para medir a tensão. Então, ele vai ficar em paralelo com o resistor. Ok? Então, esse cara aqui vai marcar os meus 1,25 amperes, vão passar por esse resistor de 20 vezes 1,25, vai dar, então, 25 amperes. Então, esse voltímetro está marcando 25 amperes. 25 volts, desculpa. 25 volts. Beleza? Tranquilo, né? Não tem nada de mais aí nesse tipo de exercício. Tá? Ou utilizando a regra do divisor de tensão, também tanto faz. Tá? Seria assim. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tem que lembrar, perímetro em série e voltímetro em paralelo. Tá? Exercício 2 é bem tranquilo também. Isso aqui caiu na prova de 2018, que também está lá no Moodle. Tá? Qual o nome do circuito utilizado para medir corrente elétrica? Como é que é o nome ainda? Perímetro. Como ele é ligado em um circuito? Ligação em série. Qual deve ser a resistência interna ideal desse instrumento? Tem que ter uma resistência zero. Tá? E faça a ligação desse instrumento no circuito da questão 6, que eu acho que é a próxima, essa aqui. Tá? Para medir a corrente I do resistor 5. Tá? Que já vamos ver. Qual o nome do instrumento utilizado para medir tensão? Voltímetro. Como ele é ligado em paralelo. Qual deve ser a resistência interna ideal desse instrumento? Tem que ser uma resistência infinita. Tá? Faça a ligação para medir a tensão no resistor 4, tá? Que é o próximo aqui. Tá? Então a pergunta é... aqui já tinha a resposta. Tá? Então eu tenho que medir a corrente do resistor 5 aqui. Como é que eu faço? Eu vou colocar um amperímetro aqui, né? Vai ficar em série com o meu resistor 5. Então eu posso colocar aqui, posso colocar aqui também. Tá? A corrente está passando por dentro do amperímetro e vai medir a corrente. Aqui eu nem pedia. Acho que no exercício eu pedia. Calcule a corrente. Daí tem que calcular aqui, que eu não vou calcular agora. Tá? Então, e a letra B, como é que eu faria para medir a tensão no resistor 4? Então, eu vou medir aqui, ó, né? Então, lembrar que o positivo vai ficar desse lado, né? Porque a corrente vai sair por aqui e vai voltar por aqui. Então, tem que saber a polaridade dos resistores, tá? Para colocar a polaridade do voltímetro, tá? Tranquilo? Então, vocês dão uma olhadinha em casa depois, tem que estudar para a prova igual, tá? Bem tranquilo. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Hoje, ficou alguma dúvida de instrumentos? Tem a lista lá 2.5, e daí é só exercícios de instrumentos e medidas. Tá? Se o voltímetro estiver ligado, tipo, em série, vai ser um circuito aberto? Vai ser um circuito aberto. Tem a questão número 8, né? Que é para entregar, inclusive, né? Exatamente. Isso. Então, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou sair daqui. Eu não vou pegar aquele exercício exatamente lá, mas acho que eu tenho... Vou só mostrar o exercício ali, está 2.5 aqui. E tem... As resistências estão trocadas ali, ó. Vi, tem 18 e 10. Não sei se foi de propósito. Aqui. Tá. É 18 ainda. É o mesmo circuito. Tá, eu vou arrumar lá, tá, pessoal? Aqui é 18. Tá? Não sei por que saiu. Ficou do outro exercício, tá? Não, aqui é 18, tá, pessoal? Tá?
Então, o que acontece? Se eu tiver um circuito aqui onde eu tenho um voltímetro em série, então esse voltímetro aqui é um circuito aberto, né? Tá? Então, eu não vai passar corrente por aqui, tá? Então, o que tem que tomar cuidado, pessoal? Quando eu vou fazer um circuitinho aqui. Se eu tiver um circuito assim, ó, resistor aqui, e um resistor aqui, e eu colocar um voltímetro. O que acontece? Esse voltímetro, pessoal, é um circuito aberto. Tá? Então, não passa corrente pelo voltímetro, logo, não passa corrente por esse resistor aqui. Então, a tensão aqui é 0. Tá? Então, logo, se nesse resistor aqui tiver 10 volts, se tiver 10 volts em cima desse resistor, esse voltímetro, pessoal, vai marcar 10 volts. Tá? Porque esse menos está ligado aqui, ó, nesse menos, e esse mais aqui, pessoal, esse resistor, você não está passando corrente pelo resistor, ele é um curto também. Ele é um curto. Então, logo, esse mais está ligado lá, ó. Tá? Então, o voltímetro vai medir a tensão de 10 volts. Tá? E o amperímetro, né, se eu ligasse ele assim, né, ele é um curto-circuito. Então, ele anula esse resistor. Então, a corrente vai passar por aqui e vai passar todo pelo resistor, por esse aqui. Então, como é que eu calculo? É essa tensão dividida por essa resistência aqui. Tá? Vai passar por aquele amperímetro lá. Tá? Beleza? Bem tranquilo. Então, tem que entender a lógica, né, como é que funciona os instrumentos para fazer isso. Tá? Já vou arrumar lá daí e colocar de novo um 18. Beleza? Com alguma dúvida dessa lista aqui, pessoal? Aqui, para fazer a leitura, é tranquilo, né? Então, os dois primeiros... Se tiver 3 números, né? Os 2 primeiros são os algarismos, né? E o terceiro número é a quantidade de zeros, né? Ou o multiplicador. Então, nesse caso aqui é 22 e nenhum zero depois. Então, é 22 ohms. Quando eu tenho com 4, né? Então, os 3 primeiros são algarismos e o último é o número de zeros. Tá? Então, é bem tranquilo. É isso aí, dessa lista aí é tranquilo, né? Não sei se ficou alguma dúvida da outra lista, associação, resistores. Alguém perguntou lá o que tinha errado lá no Moodle, pessoal, era que tinha o título pedindo lista 2, e daí no enunciado falava em todas elas tinha lista 1, tá? Isso ali eu já arrumei. E lá pedia a questão 2.47, é essa aqui no final, né? É uma das últimas aqui. 2.47 é no finalzinho da lista, que é uma questão do livro que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, tem que calcular só a resistência equivalente desse circuitinho aí. Acho que é bem tranquilo, tá? Era 12, né, que tinha que entregar, né? Vocês entenderam essa questão do 95% aqui? Então, significa o quê? Que tem a tensão de 220 na fonte e vai um fio que leva energia até a carga. Tá? Então, a carga está a 120 metros de distância. Então, essa tensão ela foi diminuindo, porque tem a resistência dos fios. Então, lá na carga vai chegar só 95% de tensão. Então, você já sabe a tensão na carga. Tá? Na carga vai ter 95%. Vocês fazem 95% de 220, vai dar tensão na carga. Vocês já sabem a resistência da carga, que é quanto? É uma carga que, quando tem 220 volts, dissipa 5 kW. Então, desses dois parâmetros, vocês acham a resistência da carga. Então, se você sabe a resistência da carga e a tensão na carga, você calcula a corrente, que é a corrente do circuito todo. Tá? E daí vocês calculam o resto. Tá? É essa, então. Eu fiz os 95% da potência ali. Não, 95% da tensão. Ah, não, tá. Da tensão. Tá? Tranquilo? Então, essa 12 aqui é legal. Essa aqui é um caso prático. É assim que você faz. Tá? Eu quero projetar a seção de um fio, é assim que eu faço. Tá? Então, daí vocês vão pegar e vocês vão saber agora qual que é a tensão na carga, a tensão na fonte. A diferença das duas tensões está em cima do fio. Tá? Então, você sabe a tensão do fio e você sabe a corrente do fio, que é a mesma da carga. Então, vocês calculam a resistência do fio, tá? Que é a letra A. Daí, com essa resistência e essa distância aqui, e sabendo que o fio é de cobre, vocês calculem
você vai calcular o valor da área do fio. Tá? Já tem a resistividade, tem tudo, né? Calcula a área do fio. Tá? E depois a potência do fio. Beleza? Tá, esses outros aqui é tranquilo. E da lista 1, acho que não tem mistério, né? Lista 1 é bem tranquilo. Então durante a semana, durante até quarta, aí vocês podem me perguntando. Não deixem para me perguntar, tipo, às 10 da noite, sendo que é para entregar às 11. Vou me perguntar no último. Aí não dá, né? Tentem pegar e me perguntar antes das 11, tá, pessoal? Antes do pôr do sol, da preferência. Tá? Beleza? Que eu tenho aula de noite, então talvez eu não possa responder, porque eu vou estar ocupado. Beleza, senhores? 12h30. Isso aí, beleza. Então tá. Até estudem para a prova. A prova, então, vai aparecer magicamente às 7h30 da manhã da sexta-feira, tá? 7h30 vai estar lá. Ela vai aparecer automaticamente, não precisa fazer nada. Já está lá, inclusive, a prova. Tá? Só vocês não podem ver ela. Tá? Então, às 7h30 ela vai aparecer, vocês fazem e me entregam até às 10h30 ali, como se fosse a lista de exercício. Tá? Da mesma forma, entrega do mesmo jeito. Vão tirar foto e vão postar lá. Tá? Então, cuidado para não ficar muito em cima da hora e daí vocês se atrapalharem na hora de enviar lá. Tá? Então, tem que estar ligado no que vocês estão fazendo. Tá? Beleza? Então tá, senhores. Valeu, abraço para vocês todos e até sexta-feira. Até. Feito, valeu. Valeu, abraço, tchau, tchau. Feito. Tchau, tchau.